Ok? Obrigado. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma audiência pública. Queria cumprimentar o Dr. João, médico, o Edson Gogolitz, secretário de Saúde, Nelson Messias, representando o Conselho de Saúde, o vereador Fábio Tatu e a nossa Comissão de Saúde, qual é composta pela vereadora Sandra Kennedy Viana como relatora, o Gilvano não conseguiu estar presente, e a qual eu faço parte como presidente. Queria agradecer a oportunidade, a disponibilidade do pessoal da secretaria para estar debatendo junto com a gente esse tema de suma importância nesse momento, né? Que é o enfrentamento sobre o coronavírus aqui na cidade de Registro. Quer falar alguma coisa, vereadora, antes de começarmos as perguntas? O senhor está me passando? Uma saudação antes de... Igualmente, agradecer aos participantes, bastante importante a gestão municipal que está à frente aí, comandando a equipe nesse momento tão difícil. Me parece que foram 104 anos, né, doutor João, entre a última pandemia que a humanidade enfrentou, que foi a gripe espanhola. Parabenizar fortemente a equipe de saúde, agradecer e parabenizar o Tom, presidente da nossa comissão, por realizar esse nosso diálogo com a população. O Messias, presidente do Conselho Municipal de Saúde, agradecer a presença e cumprimentar todos os conselheiros, o vereador Fábio, um militante importante da área da saúde. Dizer apenas que talvez, vamos esperar que não, torcer para que não, a transferência da data pode ter, talvez, prejudicado um pouco a participação. Vamos acolher a todos que estiverem chegando e tentar, todos nós, dialogarmos com a população que estiver virtualmente conosco aqui, acompanhando esse diálogo. Obrigada, presidente. Fábio Cardoso Júnior, quer aproveitar a oportunidade para cumprimentar? Bom, boa noite a todos. Quero parabenizar mais uma vez a iniciativa pela Comissão de Saúde. No primeiro biênio, tive a honra de fazer parte desta comissão tão importante da Câmara Municipal e também conseguimos promover audiências públicas importantes. Então, quero parabenizar o trabalho da comissão, em nome dos 3 vereadores, né? Vereador Tom, vereadora Sandra e vereador Gilvan. Quero parabenizar a presença, acho que é parabenizar mesmo, congratular a presença e participação do Dr. João, do secretário Edson, e aí expandir isso para toda a questão da Secretaria Municipal de Saúde, o amigo Nelson Messias, representante, presidente do Conselho Municipal de Saúde, órgão de controle social importantíssimo dentro da municipalidade, e a todos aqueles que estiverem virtualmente nos assistindo aí, os nossos cumprimentos desse tema tão importante que é o enfrentamento do coronavírus no município de Registro. Eu sempre aqui à disposição, desde já, eu vou ter que dizer que eu vou ter que sair um pouco antes de encerrar, porque eu tinha um compromisso prévio, né, antes da mudança de data, mas faço votos que seja muito produtivo, como sempre tem sido as audiências realizadas aí pelo Legislativo. Obrigado, vereador. Nelson Messias, representando o Conselho Municipal de Saúde, quer fazer uma saudação? Ô, pessoal, boa noite a todos. Quero parabenizar a Comissão, né, de Saúde aí, que está por essa audiência aí, que é muito importante, né, para a gente dar esse caminhamento, esse enfrentamento desse coronavírus aqui na cidade de Registro, todo o nosso município. Eu queria parabenizar todo mundo aí, dizendo que a gente espera que seja um bom trabalho, podemos fazer aqui uma boa discussão, né? Podemos ter um bom público aí para discutir sobre esse assunto que é muito importante para a gente.
Doutor Edson, querem dar alguma saudação antes de irmos para a parte das perguntas? Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer também pela oportunidade, pedir desculpas, né, pela última reunião, que a gente não pôde participar, porque tinha uma reunião pré-agendada já do Comitê de Covid, né, por isso que a gente pediu a transferência, né, para hoje, para que a gente pudesse participar e pudesse também se preparar um pouquinho mais, né, para que a gente pudesse fazer uma conversa mais aberta. Agradecer o Tom, a vereadora Sandra, o Tatu, o Nelson que está aí, né, todo mundo que está nos apoiando aí, que eu acho que isso aqui nos ajuda, né, na verdade, a melhorar o serviço, né, melhorar, escutar o que realmente a gente está fazendo, e se tiver algum erro, a gente conseguir consertar aqui no meio do caminho. Então, assim, a gente está aberto a propostas, eu acho que é isso que é a intenção disso. Parabenizo, né, essa iniciativa da Câmara Municipal, eu acho muito importante para que a população participe e também entenda o trabalho que a gente desenvolve aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado a todos aí, boa noite. Boa noite, presidente, Sandra, também ao Fábio, Nelson, enfim, a todos que esperamos aí poder contribuir com essa importante missão que o Legislativo tem, não só de acompanhamento, mas de sensibilidade, de estar junto ao povo, que ser o portador, o porta-voz do povo, e sentindo como as coisas vibram, né? No sentido de tentarmos também auxiliá-los e dar respostas que possam também ajudar a construir a ideia de que a sociedade é feita por todos os segmentos, e nesse momento agora é fundamental a transparência que o Legislativo sempre dá e repercute o mais próximo possível da população. Importantíssimo esse momento para nós. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, Edson. Vamos para a parte das perguntas. Antes de passar a palavra aos vereadores, ao Nelson. Doutor, nesse momento de pandemia, tivemos lá no batalhão, especificamente, um alto índice, né, de casos confirmados. O senhor podia explicar para a gente exatamente qual foi a estratégia usada lá, como vocês chegaram ao ponto de querer, vamos testar lá ao batalhão? O senhor pode explicar para a gente um pouco, fazendo um favor? É importante para quem nos acompanha, para a população, entender que nós, desde o princípio, estamos seguindo o que propõe a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela prevê, pelo menos, de uma maneira geral, 4 cenários quando se tem uma pandemia. O cenário 1 é aquele que ninguém tem nenhum caso. O cenário 2 é aquele que tem um caso que seja do próprio local. E o cenário 3 é o cenário que já tem casos locais, sejam importados ou não, e começa a se ter o que a gente chama de grupos de casos, ou cluster. Vocês, inclusive, tiveram uma ação muito eficiente, ao meu ver, quando vocês fizeram uma visita, quando surgiu o nosso primeiro cluster, que foi no Hospital HRR, vocês estiveram lá presentes, fazendo esse papel importantíssimo de representação da população e, inclusive, ajudando que eles tomassem uma série de medidas, etc. Nós também entramos trabalhando já naquela época para mitigar e fazer o controle dos casos. A partir desse caso que ocorreu no HRR, nós instalamos um projeto chamado Sentinela, que foi para buscar nas áreas sensíveis do município, que são os hospitais, postos de saúde, unidades onde tem idosos, com aglomeração principalmente, para vigiarmos, porque a maioria dos nossos trabalhadores, eles se deslocam, trabalham no hospital, mas também trabalham em outro município, trabalham no nosso município. Então, a estratégia foi exatamente acompanhar esses casos e monitorar esse pessoal para que eles fossem, eventualmente, no caso de contaminados, e não manifestando os sintomas, porque quando manifesta os sintomas, você afasta rapidamente. Mas na área pública, na área de saúde pública, um assintomático,
ele pode desencadear uma progressão geométrica muito rápida e aí disseminar para a população como um todo. Então, nesse sentido, nós instalamos o Sentinela. E, ao mesmo tempo em que nós percebemos que no Ribeirópolis, quando a gente recebeu pelo menos 3 casos de síndrome gripal, de recrutas naquela ocasião, que estavam tendo essa intercorrência, ligou o alerta já, inclusive, da coordenação e dos setores, e nós optamos em ampliar o projeto Sentinela para tentar controlar e fazer um diagnóstico o mais rápido possível, tentando manter intramuros aquilo que nós chamamos aí do caso de uma eventual contaminação coletiva, que foram aqueles primeiros casos e a partir de onde o projeto ainda teve maior repercussão. Na fase 1, que nós fizemos em torno de 74 exames, fazendo essas vigilâncias todas, nós conseguimos fazer um controle, achamos 4 assintomáticos, e esses foram afastados, foram monitorados, e os contactantes deles também foram monitorados. E no batalhão, como teria que é um local fechado, um local que as pessoas, alguns se deslocavam vindo do Rio, vindo de outros estados, etc., nós optamos por testar a maioria, inclusive para ter noção do que estava acontecendo, e fizemos gestão conversando com o doutor De Lemos, conversando com o Moraes, enfermeiro, e com o capitão, na época, tenente, para que realmente a gente conseguisse controlar esses casos, e a vigilância entrou nesse sentido. Então, para nós, seria o segundo cluster, ou segundo grupo de casos. Enquanto na comunidade nós não tínhamos ainda nem 27 casos, nós, dentro desse grupo, foi aonde teve a maior incidência, que foi uma busca. 7 casos foram sintomáticos, mas os demais todos foram identificados e diagnosticados para poder ser isolado e separado previamente. Então, fazendo um histórico da nossa evolução e resumindo nesse sentido, foi essa realidade que nós enfrentamos. Na época, o Conselho Municipal, 28 dias, acabaram sendo notificados como sendo de registro na ocasião. Obrigado pelo esclarecimento, doutor. Outro tema, eu estava conversando semana passada com o secretário Edson, a respeito daquele acompanhamento psicológico com os funcionários, não sei como é que está, se ele deu continuidade a esse pedido, o qual também já tinha falado com ele não comentou nada comigo, senhor, sabe se teve andamento nisso? Essa é uma pauta de preocupação do Conselho Municipal, inclusive da Sandra, quando participou também, já em outras ocasiões. O que ocorre é que realmente, toda vez que se tem um caso positivo, tá, mexe emocionalmente. Aliás, pela própria pesquisa do Ministério da Saúde, Vigitel 1, que é vigilância por telefone do governo federal, do Ministério, fizeram 2 pesquisas no começo de abril, tá, praticamente durante 10 dias, naquele 136, que eles ligam para as casas para conversar, e a segunda, o ciclo 2, que fizeram de 25 de abril a 5 de maio, demonstrou claramente o impacto do isolamento social sobre a população. Transtorno do sono, tá? Tanto ou dormir demais ou dormir pouco foi o que predominou. Transtorno de alimentação, tá? Também com perda de apetite e, em muitos casos, comendo demais. Tá? Então, isso afetou a população grandemente, tanto é que no segundo ciclo, quando eles perguntaram, comparando da primeira com a segunda, se alguém precisou sair de casa, praticamente, no mínimo um da família teve que sair mais de 90% dos casos, para trabalhar, ir na farmácia, buscar insumos. Então, para você ver que o impacto foi muito grande, e dentro desses aí, em torno de 40%, a ciclotimia, ou seja, a alternância entre a pessoa ficar agitada demais e ficar depressiva, também foi muito presente.
o que chamou muito a atenção, porque algumas pessoas, inclusive, tinham a sensação de desalento, não a depressão instalada em si, mas o desalento. Muitas das pessoas precisando desse contato. Você imagina, então, que aqueles que já faziam tratamento, o nosso trade da psicologia com o Stefano, o Daniel e os demais psicólogos montaram os seus telefones e montaram um atendimento para poder dar esse suporte para aqueles que já faziam acompanhamento, porque aumentou-se também com o isolamento uma pequena tendência ao suicídio. E essas pessoas que já tinham essa vulnerabilidade... Pois não, Sandra? Desculpa, Sandra. Desculpa, só estava me inscrevendo. Senhor, por favor, eu acabei atrapalhando sem querer. Eu vou me inscrever no chat. Okay. Fica à vontade. Então, o que nós percebemos que com esse desalento, eles tiveram uma atenção mais forte, mais focada naquelas pessoas que já recebiam tratamento para evitar o suicídio. Mas a tendência do desalento aumenta e com isso começa a aumentar as ideações que podem, inclusive, levar a isso. Houve esse trabalho e nós tentamos fazer um ajuste e aperfeiçoar para cada diagnóstico positivo, nós temos o contato já do telefone para que cada funcionário possa estar acessando, conversando com o psicólogo, etc. Agora, nós estaremos recebendo uma psicóloga para formar um time para dar acompanhamento específico nesse caso, porque aí já vai facilitar muito mais para a gente, porque nós entendemos que esse momento não é um momento passageiro e as ações são duradouras. O Estado agora, ele fez uma ação econômica para uma pequena abertura, mas nós estamos ainda numa fase ainda que você vai ter que recuperar essa parte. Então, nesse momento, vai precisar de uma atenção um pouco mais específica. Então, teremos uma pessoa que atuará como um núcleo de apoio nessa área, centralizando para ter maior facilidade com relação ao funcionalismo público, tá? Que deve estar iniciando com a gente já a partir de amanhã. Eu espero ter resumido um pouco e ter sido claro. Entendi. Obrigado, doutor. Vereadora Sandra Caniviana, relatora da Comissão de Saúde. Vereadora, como o vereador Fábio está com o tempo corrido, posso passar a palavra antes para ele? Por favor, Fábio. Obrigado. Com a palavra, vereador Fábio, caso queira usar. Agradeço, presidente, vereador Tom. A gente tem acompanhado, né, doutor, quase que diariamente essas questões. Acho que uma questão muito importante que a gente conseguiu superar parcialmente foi a questão dos atrasos nos exames. E nós estamos agora com uma situação da contratação de 10 mil exames que foi feitas. E aí, eu queria que o doutor pudesse nos estabelecer esses novos 10 mil exames, que são 5 mil testes rápidos e 5 mil exames de PCR via SWAB. Como é que foi planejado a estratégia da coleta disso? Como é que está a questão de envio daqueles grupos de risco ao Adolfo Lutz? Já se tem uma demora, um menor tempo de espera pelos resultados dos exames do Adolfo Lutz? Como é que está esse planejamento estratégico nesse sentido? E se eu puder fazer um segundo questionamento, eu gostaria de saber, não sei se o doutor tem, ou o Edson, alguém tem aí, os valores já recebidos para o enfrentamento da Covid-19 desde o início aí da pandemia. Fábio, muito importante, no começo, quando nós conversávamos no começo, nós nos encontrávamos, você usava praticamente a frase do presidente da OMS, testar. Se você lembra. Tá? E nós, como os insumos eram insumos que, além de não ser acessível naquela época, ainda estavam muito caros, ainda nós não tínhamos a disponibilidade para fazer aquilo.
assim que pudemos, nós fizemos a testagem, direcionando aonde poderíamos encontrar melhores resultados. Hoje, por incrível que pareça, com essa ata aí de preço, podendo adquirir até 10 mil exames, o que nós estamos no nosso planejamento? Nós estamos terminando o Sentinela 2. O Sentinela 2 agora termina de integrar, inclusive, com as últimas unidades de saúde que faltam, tá? E está faltando uma parte, inclusive, também, que vai incluir a Polícia Civil, e depois os demais setores da parte de saúde que recebem, por onde circulam pessoas, para nós entrarmos na fase 3. Então, nós esperamos agora estar concluindo em torno de 10 dias, mais ou menos, a fase 2, para iniciar a fase 3. Nesse meio termo, se você analisar hoje, nós temos 4 tipos de exames. Tá? O PCR, que é esse que procura o vírus na pessoa, ele foi ampliado pelo governo para aquela camada de risco, 60 anos, quem tem diabetes, hipertensão, etc., desde que ela esteja com sintomas de gripe, que é febre ou pelo menos mais um sintoma, a tosse, ou dor de garganta, ou nariz escorrendo, ou com muito catarro, ou falta de ar. Então, ainda está dentro desse protocolo. Você tem que fazer esse exame se a pessoa apresentar doença típica. O nosso PCR, nós estamos fazendo também com quem apresenta doença, mas também estamos testando o entorno daquela pessoa quando ele é positivo. Então, nós continuamos buscando e bloqueando os rastros. A nossa doença já está comunitária. Hoje, nós temos praticamente 108 pessoas da população que é a comunidade. Enquanto nós tivemos naquele pequeno momento o quartel e tivemos também alguns casos dos hospitais, etc., a comunidade era 1/3 do total. Hoje está na comunidade. Daí, o cuidado que a comunidade tem que ter com as higienes, com a etiqueta, etc., com distanciamento, é fundamental, porque o vírus já está na comunidade. E o que é importante para nós com relação aos testes? O Sentinela, nós ampliamos, mas agora o Sentinela tem 2 aspectos. Nós fazemos o PCR de todos aqueles contatos que alguém se contaminou ou teve contato com alguém que positivou. Esse nós pesquisamos, e ainda pesquisamos nas pessoas ligadas na área considerada essencial, que é segurança pública, que é o pessoal da saúde diretamente, os idosos dos institutos, asilo, etc., que a gente faz a vigilância, e temos feito a vigilância nessa área. Agora, ampliando um pouquinho mais, no caso de que se você tiver um sintoma, dentro do espaço de 8 dias, tá? Os testes, a partir daí, podem ser feitos, testes rápidos. Só que o teste rápido, por exemplo, nós temos 1.700 exames do governo federal. Nós usamos apenas 63. Por quê? Porque o protocolo do governo federal ele é muito estreito. Ele exige que se preencha todos os requisitos de ter sintomatologia também de gripe, de ter tido naquele período pelo menos 3 sintomas juntos, para você poder fazer no 8º dia, bem documentado. O que está acontecendo é que nós conversamos com o COSENS, nós estamos propondo que a região nossa se reúna e possa usar, inclusive, os testes, esses 1.700 testes, que também veio para registro, ajudar no controle regional. Porque nós não vamos conseguir todo mundo tendo sintoma para testar. Se formos testar com sintomas, o exame fica aí, é capaz de vencer o prazo deles, que pese que o que chegou agora vence no começo de 2021, e a gente não consegue testar todo mundo. Então, quem bancou e testou com um sintoma e o assintomático que fez contato com aqueles positivados foi o município de Registro, que acabou ajudando a região ao fazer diagnóstico
inclusive de muitos funcionários que trabalham aqui, trabalham em Pariquera, trabalham em Iguape, trabalham em outros locais. Então, o registro acabou tendo um impacto regional quando ele pôde testar. Hoje, nós estamos pedindo para que esses critérios possam ser usados como inquérito. O que é um inquérito? O inquérito, nós queremos autorização, por exemplo, para fazer um inquérito de quem está circulando na rua, se ele é positivo ou não é positivo. Só que hoje eu não posso usar esse exame assim, que pode ser considerado mau uso. Tá? Então, é preciso ter uma base política e técnica, uma autorização para você fazer isso. O município, ele podendo, ele pode fazer o inquérito. Mas o inquérito, ele interessa se ele tiver uma repercussão regional, se ele ajudar a região. Então, nesse sentido, nós estamos propondo, e agora o COSENS tem uma representante para a região, que é a Leda, que já foi até ela atuou, inclusive, na gestão da região. Nós estamos tentando, ao máximo, ver se a gente consegue costurar essa nova realidade para ajudar a região, usando esses exames que estão aí. Nós estamos fazendo esse desenho junto com o COSENS. E, por último, para terminar a questão do Instituto Adolfo Lutz, tá? Porque o que acabou acontecendo? Como eles têm uma média operacional, no começo, como coincidiu você coletar de todos os que eram sintomáticos e mais o projeto Sentinela, então, aí começou a ter, porque é um exame que leva em torno mais ou menos de 8h30 a 12 horas para preparar e para fazer leitura e soltar o resultado da RT-PCR, que é isso do nariz. Então, acabou atrasando um pouco. Isso, inclusive, em alguns casos, quase perdeu o aspecto prático, né? Porque você quer um resultado logo para poder tomar algumas atitudes. Então, por isso, apesar de nós isolarmos, apesar de nós cuidarmos dentro desses aspectos, o tempo médio para nós voltou agora a ser normal e, por isso, o planejamento para a fase 3, que é a fase que vai entrar nos testes rápidos, está esperando a conclusão do 2. O Edson vai responder sobre a questão dos valores. Bom, vou tirar porque, na verdade, eu tô com a rinite atacada, não estou conseguindo respirar. Os valores totais, eu não sei aproximar porque chegou muito dinheiro de ontem para hoje, tá, Fábio? A gente está vendo da onde que está vindo, porque chegou 600 mil, né? E mais 2 verbas de 100 mil. Mas a gente não conseguiu localizar quem foi e nem da onde foi. Então, ainda o pessoal do Convênios ainda está localizando. A gente sabe que provavelmente veio do Covid, mas não sabe do que veio. Mas aproximadamente a gente recebeu em torno de R$1 milhão desde o início, entre recurso federal e recurso estadual, como aquilo que você veio aqui e já viu, né? A gente mostrou para você. A gente caminhou também para o Conselho Municipal a planilha de gastos, né? Por onde foi, como foi, onde gastou, onde deixou de gastar, mas a gente tem em torno, empenhado, tem em torno de R$700 mil. Ainda tem uns 300 mil ainda da verba antiga, né? Isso é um dado que eu tive hoje de manhã, que eu passei para o prefeito Gilson, mas ainda tem esses 800 mil que a gente precisa identificar, né? Realmente da onde veio, né? Chegou o recurso daquele dos municípios, né? Aqueles 6 milhões, né? 6 milhões e 700 mil, chegou uma parcela de 1 milhão, 1 milhão e 800, 1 milhão e 700 mil, né? Na verdade, aquela informação que não é um dinheiro novo, na verdade é uma compensação das perdas, né? Como todo mundo já sabe. Para a saúde, o que veio somente R$100 mil, desses 1 milhão e 650, mais ou menos, que são divididos em 4 parcelas, veio somente R$100 mil para o município de Registro, né? Então, aproveitando esse que você tocou nesse assunto, desculpa aí, Tá. Esse recurso federal, ele tem a gestão desse recurso é exclusiva do executivo ou já vem alguma coisa reservada para a saúde? Não, o que veio reservado para a saúde foram R$100 mil. Então, veio R$100 mil para a saúde e R$100 mil para a assistência social.
Então, isso que veio, isso que é carimbado. Isso aí tem que gastar com a saúde. O restante já é do Poder Executivo, né? Do prefeito municipal decidir, né? Para o que vai ser usado. Agradeço aí os vereadores, a Sandra, principalmente. Fábio, é rapidinho, só vou atualizar para você. Eu vou atualizar para você, na verdade, o valor, né? Eu vou fazer melhor. Eu estou com ela aqui, eu estou com a lista aqui, eu vou bater uma foto e vou repassar para você. Aí você repassa, eu passo para a vereadora Sandra, aí isso aqui é público, eu repasso para vocês, porque ficar explicando aqui, a gente vai perder tempo para poder explicar. Mas eu tenho tudo aqui já delimitado, já com as fichas, a fonte de recurso, o valor que recebeu, o que gastou. Combinado. Eu já envio para vocês. Agradeço a Sandra mais uma vez aí por ter deixado o espaço para mim. Psicologia, tanto para o atendimento do público geral, quanto dos funcionários, quanto agora de um público novo que vai ser criado pós-pandemia, que são comerciantes, empresários que vieram à falência, desempregados. Então, a equipe de psicólogos e terapeutas terá que ser muito reforçada. Então, essa é uma sugestão para que seja muito bem priorizada aí pela equipe de saúde. Eu agradeço a todos. Né? Obrigado. Só para essa questão dos psicólogos, Fábio, a gente na verdade, a gente tem uma proposta, desde quando eu entrei, de reforçar realmente a equipe dos psicólogos. Tanto que você viu que a gente teve um aporte aí de pelo menos 2, 3 psicólogos, né, que entraram novos. Teve um que saiu agora, que é o do CAPES, mas a gente já vai, esperando voltar agora, chamamento do concurso, a gente já vai chamar para substituir. E ontem a gente teve a entrada da doutora Camila, né, Paiva, que vai nos auxiliar aí na questão dos funcionários. Então, assim, esse é um esforço nosso, né, quanto que a gente tem dados aí do atendimento dos psicólogos quanto à população e também aos funcionários, que também são atendidos, mas hoje a gente começa um novo processo, que o doutor vai explicar melhor, para que a gente possa atender os nossos trabalhadores de uma maneira mais incisiva, né? Então, assim, é uma coisa que o Stefano já faz, uma coisa que já é comum. Antes mesmo da pandemia, era um apoio que a gente já dava aos funcionários. Não de uma maneira do atendimento que realmente necessitaria, né? Mas era um apoio que a gente conseguiria dar para eles. Mas hoje o doutor vai explicar mais ou menos como é que a gente vai fazer o projeto, para que a gente possa atender todos os trabalhadores, sem distinção, todos que estão na linha de frente. Posso continuar? Posso? É importante nesse momento nós levarmos em conta que, sem sombra de dúvida, além desse suporte psicológico que é fundamental, a nossa grande preocupação é a retomada, inclusive ampliar um pouco mais a assistência aos crônicos, que é o município, o Brasil de uma maneira geral, com a pandemia, praticamente ficou uma série de casos que recebem as orientações por monitoramento por telefone. E agora nós estamos terminando a lapidação, inclusive cada coordenador já está trabalhando com sua enfermeira, sua equipe de médicos, levantando os casos mais graves, não os acamados, não esses que estão domiciliados, mas os crônicos, para que a gente consiga mantê-los estáveis, para que eles não descompensem. Estabelecemos um ponto de alarme, entre aspas, para aqueles que estão indo à UPA, de imediatamente eles estão nos comunicando para que a gente dê suporte. Então, vamos intensificar agora esse trabalho através de um projeto específico, que é para ampliar essa ação psicológica, que os efeitos estão sendo muito danosos, não só do isolamento, mas também das perdas, que infelizmente houve perdas, né? E é uma doença que a gente sabe que infelizmente ela é nova, o grau de incertezas é muito grande, isso assusta demais a população, como também deixa vulnerável os segmentos da saúde que precisam de suporte, porque hoje o profissional de saúde ele pode até ter medo, mas ele sai e vai para o seu trabalho, vai trabalhar, vai enfrentar esse momento que é um momento complexo. Então, formando essa equipe agora com a educação permanente, a vigilância e todos os segmentos de apoio de promoção, estamos finalizando
que nós queremos usar o máximo possível o mesmo esquema que a gente já utiliza quando nós monitoramos o paciente na casa, mas agora estabelecendo uma planilha mínima de sinais vitais para vigiarmos e a qualquer sinal de descompensação a gente conseguir ter uma equipe para dar esse suporte e essa resposta rápida para os descompensados que a gente quer que não descompense mesmo. E também o apoio psicológico precisa ser intensificado e agora com uma equipe multiprofissional, com um profissional atuando junto da equipe, fica muito mais fácil ajudar a dar apoio para essa série de profissionais que estão fazendo um excelente trabalho, mas que a gente precisa dar uma repercussão maior. Obrigado, doutor. O Fábio encerrou a fala dele. Queria passar agora a palavra à vereadora Sandra Kennedy Viana, que é relatora da nossa Comissão de Saúde. Vereadora, com a palavra, fique à vontade. Obrigada, senhor presidente. Queria informar, não sei se deu tempo de o senhor ver, que nós estávamos com 50 pessoas há 2 minutos atrás, agora com 48 pessoas acompanhando. Dizer que tem muitas questões e, portanto, eu queria fazer só uma sugestão de encaminhamento, que a gente ouça um pouco os participantes, depois devolva a palavra para a gestão municipal, porque senão nós vamos ter uma live muito longa. Tem muitas questões apresentadas aqui, sabe, doutor João? Por isso eu faço a sugestão de que a gente faça uma síntese das questões antes de voltar a palavra para a gestão. Mas olha só, que coisa boa, tem se mostrado uma ferramenta importante. Nós estamos numa reunião com 52 pessoas, né? Com pessoas lá do Jardim Paulistano, como a Zenaide Arrose, com a Filó, que acompanha a Pastoral do Menor aqui no município de Registro, com o Geraldo Jardim das Palmeiras, técnicos da saúde como a Ezeiza e a Milena, me parece, Edneia Alves, enfim, bastante gente aqui participando, Marina Mello. Várias pessoas, sejam técnicos, sejam usuários, trabalhando, participando conosco numa reunião com 53 pessoas. Então, só essa sugestão de encaminhamento que a gente, o presidente ou a quem ele delegar, façamos uma síntese das questões para apresentar a gestão, porque se ficar o bate-bola, nós não vamos dar conta. E eu queria, então, alguns minutinhos para fazer alguns comentários e para fazer algumas questões à gestão e ao doutor João, que vem bravamente aí junto com a equipe, a Cíntia, trabalhando à frente nessa situação que já falei tão particular. Não posso deixar de lamentar, porque seria bastante importante se a DRS estivesse presente, porque a gestão dos leitos hospitalares ela está completamente sob a responsabilidade do Estado, e é uma questão importante que a gente gostaria de tratar também, e a ausência do DRS prejudica um pouco, e eu quero até dizer por quê, né? Quero parabenizar a Câmara, que solicitou e a DRS acatou, de passar a divulgar o censo de leitos Covid, porque divulgar para os vereadores, para nós da Câmara, porque nós, como lideranças, é fundamental que a gente divulgue informações corretas, né? E houve, no curto prazo, uma informação que era equivocada, que veio de setores da própria DRS, por falta de alinhamento ainda do conceito, enfim. Isso foi falado numa reunião da CIR, da reunião da CIR foi para um conselho, e eu já estava começando a brigar com o secretário municipal de registro, quando soube que essa informação veio da própria DRS. E vou dizer que também devemos entender que é um alinhamento inicial, mas o que eu quero falar exatamente? Se você não trabalha com as informações corretas, você cria não é justo com a população e você cria uma ilusão, né? Quando nós falávamos que nós tínhamos 39 leitos de UTI no Vale do Ribeira, não era verdade, tanto é que o censo Covid agora está aí divulgado. Não é, né? Nós temos 15 leitos de UTI no HRR, Registro, portanto, Hospital Regional de Registro, e agora nós temos 8 leitos no Hospital Leopoldo Bevilacqua. Portanto, agora nós temos 15 mais 8, 23 leitos de UTI. Há uma grande expectativa, primeiro que não seja necessário, mas se for, desta ampliação dos 10 leitos aqui no Hospital Regional de Registro, mas o doutor João e os outros técnicos sabem que a gente não pode falar disso, que vai acontecer amanhã. A coisa mais difícil para montar leito de UTI é exatamente a equipe.
Então, não adianta a gente ficar lançando informação para tranquilizar, nós precisamos de informações corretas para podermos, todos nós, nos organizarmos frente a essa situação. Então, agora, todos nós, vereadores, temos acesso ao censo Covid, a disponibilidade dos leitos, e, portanto, caiu por terra aquela falácia de que podíamos ficar tranquilos, se é que pode dizer assim, pode adoecer que você tem 39 leitos de UTI, ninguém quer ir para UTI. E é exatamente sobre isso que eu queria falar aqui, principalmente com a gestão municipal. Acho que o doutor João falou um aspecto bem importante, entre outras questões. Seria fundamental se nós tivéssemos, em várias coisas, uma ação regional, porque a relação entre os municípios é muito grande. E se nós tivéssemos uma ação mais articulada regionalmente, principalmente no papel da atenção básica e na organização deste enfrentamento enquanto região, acho que nós estaríamos ganhando mais. Mas quero destacar, eu pedi para o destacar o meu receio, e ouvi, portanto, aqui a opinião do doutor João, nessa questão da flexibilização recente a partir de antes de ontem, não é? Então, todos nós sabemos da importância de ter retomado a economia, o quanto isso estava difícil, mas eu quero destacar... desculpa, eu não coloquei a tela. Deixa eu colocar a tela aqui, que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Nós voltamos, flexibilizamos, não é, doutor João e Messias, que falou muito sobre isso, num momento não de redução de casos. Nós flexibilizamos no momento de alta extremamente grande dos casos confirmados. Nós só conseguimos flexibilizar porque os critérios usados pelo governo do estado foi disponibilidade de leitos e taxa de ocupação, e não foi o critério de redução de casos. E isso nos preocupa porque as ruas estão falando o que significa a nossa preocupação. Ao dizer que flexibilizou, dizer que abriu o comércio no dia a dia das pessoas, já está demonstrando que a mensagem que a população recebeu o perigo diminuiu, vamos para a rua, como a gente viu parecendo véspera de feriado ontem, antes de ontem. Mas aqui tem os dados da segurança pública que nem moram aqui, não são daqui. Tá bem, se a gente der uma olhadinha, tirando os dados da segurança pública, dos profissionais de segurança pública, a gente vai ter uma dificuldade aqui, porque aqui os dados estão agregados ainda, mas exatamente aqui, quando se fez esse projeto Sentinela e se identificou esse segmento, daqui para frente eu passo a separar, a excluir os profissionais 60, agora a última contagem foi 64, né? Profissionais de segurança pública. Então, excluindo os profissionais de segurança pública, a curva é a mesma, extremamente ascendente, só muda o valor absoluto, né? Dessa situação ou dessa situação. O que eu queria destacar com o doutor João, além dessa constatação, não digo que não era a hora de abrir, porque são vários fatores que têm que ser cruzados, mas eu quero dialogar rapidamente uma proposta sobre isso. Mas quero antes chamar a atenção que aqui no 11 de maio, foi quando reabriu o transporte coletivo. Nós precisamos entender se essa reabertura, olha o impacto que ela foi tendo, não é exatamente 15 dias depois do evento, que a gente tem o maior impacto, 15 dias depois, dia 11, mas 15 dias depois, 26 de maio. Nós saltamos de 48 casos para 138, excluindo aqui aqui está incluindo os profissionais da segurança. Me chama muita atenção, só para dizer uma coisa, a grande questão nossa, ao que me parece, aí eu preciso agora tirar, deixa eu ver se eu consigo. Conseguirei, né? Tem que conseguir. Peraí. Cancelar. Voltou, né? Saiu a tela? Saiu. A grande questão que se coloca é o quanto, e eu vou ser objetiva aqui, porque é fundamentalmente disso que eu quero tratar na minha primeira intervenção. Se eu tiver oportunidade depois de tratar na segunda, eu falo mais da questão da atenção. Mas agora eu queria falar mais especificamente da necessidade que nós temos, a meu ver, de trabalhar na prevenção, de garantir que as pessoas obedeçam os protocolos, de garantir com que as pessoas entendam que é para sair de casa somente se precisar. E, portanto, nós estamos falando de fiscalização. Não tem como a Secretaria da Saúde
fazer a fiscalização sozinha. Também não tem como a secretaria, como a prefeitura, só com a ajuda dos fiscais, outros, por exemplo, do planejamento, na área de fiscalização de posturas. Acho que esta é uma questão importante para que a gente possa, porque as pessoas estão pedindo o tempo todo, tenho certeza que o vereador Tom que está aqui, como todos os colegas, o tempo todo recebe, olha a fila em tal comércio, olha a fila em tal comércio, olha quanta gente na rua, toda hora a gente recebe mensagem com esse tipo de denúncia. E a capacidade de fiscalização e de orientação é pequena. 2, eu entendo, e por isso quando o presidente me perguntou quem nós devemos convidar, e eu sugeri que convidasse a diretora de atenção à saúde, acho que o nome da secretaria agora é outro, mas enfim, a senhora Regina Maege, porque eu acho que existe uma separação muito grande, doutor João, entre a atenção básica e a vigilância, o que não poderia ter. E eu vou dar caso concreto aqui. Por 2 vezes eu dialoguei com a equipe, porque pessoas positivas, uma delas estava com suspeita, estava já com notificação, a outra era esposa de um paciente que já estava com um diagnóstico positivo, que inclusive faleceu. E essas 2 pessoas foram orientadas a vir lá do bairro, e elas só tinham como forma de transporte o transporte coletivo, a sair do bairro e vir ou para colher material de urina, porque estava infecção urinária, ou para vir para fazer o próprio teste. Ora, ninguém fez isso por mal, a equipe está aí, aprendendo a enfrentar, mas eu estou trazendo isso só como um exemplo de como eu acho que a atenção básica deveria estar mais afinada com a vigilância. É claro que quem está com indicação de isolamento, assinou o termo de isolamento, o marido internado, como eu disse, até faleceu, não poderia ser indicado a pegar um ônibus para vir fazendo com que, facilitando enormemente a circulação do vírus dentro do ônibus para vir colher urina, sendo que o agente comunitário poderia fazer facilmente lá buscar o material e trazer. Muito menos poderia ter sido informada a outra pessoa com suspeita a vir no mesmo ônibus, ou enfim, na mesma situação de transporte coletivo, a vir colher material, para fazer o teste para a Covid. Eu trago isso de forma muito solidária, eu comecei minha fala parabenizando a equipe e entendendo a dificuldade que é lidar com essa nova situação. Mas eu tenho observado, e não é só em registro, eu não vou aqui me alongar, porque senão eu uso muito do nosso tempo, mas de forma geral, um reflexo dessa setorização entre atenção e saúde e vigilância que aconteceu na Secretaria Estadual de São Paulo, que aconteceu no próprio Ministério, e acho que agora, em relação à pandemia, nós devíamos juntar essas 2 áreas rapidamente. A atenção básica, lá na ponta, é que tem que estar vendo, será que, eu penso, não só os agentes comunitários, mas a questão do transporte coletivo está super lotado ou não está, e eu estou muito preocupada com o tempo, eu estou com muitas questões com vontade de dialogar, mas respeitando o tempo e as outras questões, eu vou trazer já a proposta. Eu acho que o secretário deve estar nos ouvindo, o secretário Edson, queria apresentar aqui tanto para o Conselho como para o doutor João. A exemplo do que aconteceu, muitas prefeituras do Nordeste, inclusive o consórcio do Nordeste, que está tendo muito êxito, e mesmo na Europa, eles criaram brigadas para trabalhar em 2 questões. Uma de fiscalização, porque tem que fazer fiscalização, sim. Não podemos deixar a população que não tem a mesma informação que o doutor João, não tem a mesma informação que eu ou que o Messias, entender que ela tem que usar máscara mesmo quando está andando na rua, que ela não pode ficar colada a outra, enfim. Uma dimensão é a fiscalização. A outra é o próprio acompanhamento de quem está em isolamento. Nós estamos com 32 pessoas em isolamento e não são poucos os casos que vêm, elas estão circulando no bairro, elas foram assistir jogo de futebol, elas foram na padaria. E eu fui perguntar para uma delas, mas você assinou um termo, você sabe que isso pode te trazer a prisão? Ela, não, que termo? Ah, aquele papel que eu assinei, aí vai e me traz o papel, aí que ela foi entender que aquilo que ela assinou significa que pode, inclusive, sofrer pena de detenção, inclusive, né, se alguém fosse por esse caminho, como disse o promotor numa reunião conosco, até ser presa por não atender o Código Penal. Então, também esse monitoramento dessas 32 pessoas hoje em isolamento precisaria de um apoio mais de perto, que acho que não é só os agentes de saúde, e a equipe precisa de reforço, a equipe das estratégias de saúde da família, precisamos de reforços. E também posso trazer alguns exemplos aqui
e ouvindo também as equipes na base, que precisa também criação intersetorial. Não é à toa que veio R$100 mil para assistência social, além da saúde. Porque muitas vezes essa pessoa que assinou o termo de isolamento, que é comunicante, ele sai porque ele tem que trabalhar. Ou porque não recebeu auxílio emergencial, ou porque o auxílio emergencial acabou, porque não recebeu cesta básica. Então, uma ação intersetorial com a assistência social, eu venho falando isso muito na Câmara, eu acho que ela é fundamental, ainda mais no perfil nosso aqui no Vale do Ribeiro. Nós temos 3.800 famílias que antes da pandemia têm renda de per capita de meio salário mínimo. Então, a ação intersetorial, ela é urgente e é necessária, ao menos no nível de segurança alimentar, de cesta básica, comida na casa das pessoas para que elas não saiam para trabalhar fora por conta aquelas assintomáticas. E também pergunto, aqui pegando a contribuição, que eu já esqueci de quem fez aqui nos comentários, na nossa live, por que nós não poderíamos usar, doutor João, os recursos de exames que estão sendo comprados para testar os comunicantes de quem está em isolamento, né? Além de toda a estratégia que o senhor apresentou. A pessoa que falou, eu daqui a pouco procuro ali para ver quem foi, trouxe essa contribuição que seria fundamental. Eu sou especialista em saúde pública, mas não sou epidemiologista, por isso pergunto ao senhor, me parece muito importante que acontecesse. Nesse momento, porque eu já falei demais, eu queria ficar nessa questão, ação regional, que eu acho que é importante, não depende só de registro. Reabrimos, mas no momento de pico, então é preciso que a gente trabalhe fortemente na fiscalização e fortemente na educação. Aí eu não disse como. Presidente, 1 minuto eu digo como. Eu fiz um estudo e acho que seria possível. Com esse recurso que veio o Covid, a gente trabalhar, talvez por 1 mês fosse suficiente, com essa brigada, contratando, e isso se rapidamente tenho certeza que a Câmara é colaborativa e a gente aprova uma lei nos moldes de frente de trabalho, mas contratando técnicos de enfermagem já aprovados no último concurso, que estão na lista de espera, nós temos mais de 120 nessa lista, ou mesmo os fiscais de postura, se assim acharmos, porque tem essas 2 dimensões, de fiscalização e de educação. Eu penso que 1 mês de trabalho fortemente nos bairros, o senhor pode, o doutor João está trabalhando muito, talvez não tenha saído, mas Messias pode me dizer, a gente vai para os bairros, ninguém está usando máscara. E quando não digo aqui na cidade, então se nós tivéssemos, isto no Japão foi muito bom, agora estou me lembrando, não foi na Europa, foi no Japão, e aqui no Nordeste está sendo muito interessante. Nós não podemos deixar a população, eu acho que sem este suporte educativo e de fiscalização. E quem sabe uma brigada contra o Covid, contratando uma força-tarefa por 1 mês, pudesse nos ajudar muito, porque a curva só está subindo. Presidente, obrigada pela palavra, acho que me estendi um pouco, mas eu queria fazer essa proposta e depois, se eu puder falar, eu trato de outros aspectos mais específicos. Obrigada. Presidente, eu não sei se deu tempo de o senhor ler as questões lá do Facebook que estão perguntando. Se o senhor quiser ajuda, o senhor me avisa para apresentá-las. Tá. Pode ficar à vontade, vereadora. Não sei se suas perguntas o doutor conseguiu responder todos ou só foi apenas ideias, né? Mas... Talvez a gente pudesse fazer assim, se pudesse ouvir a gestão ou o conselho sobre as propostas que apresentei, enquanto isso eu vou olhando de novo aqui na live e vendo as questões para ajudar o senhor a apresentar. Pode ser? Perfeito, perfeito. Doutor João? Ok. Sandra, você faz uma explanação e praticamente sobrevoa os principais pontos aí, né, pelo tempo também que você tem, fazendo boas observações. O que acabou acontecendo é que você vê, nesse momento, o que, por exemplo, eu vou começar de trás para frente, com relação aos testes. Nós estamos esperando uma resposta do COSENS para usar o federal, mas terminando a nossa segunda fase do Sentinela, a terceira fase, nós vamos fazer uma revisão dos outros 2, inclusive olhando para aquele mapa que você lembra que foi feito da cidade,
tá? Vamos redesenhá-lo, e a fase 3, há possibilidade de, com testes próprios nossos, talvez direcionarmos alguma coisa no sentido de inquérito. A comunidade coloca aí para a gente a possibilidade de testar todos os em volta da casa, mas não tão especificamente todos esses em volta da casa. Mas o que a gente faz? Porque quando a vigilância testa ele positiva, ela segue todo o rastro e faz esse isolamento e vai testando os que forem necessários. Para nós, nos bairros que tiverem maior incidência, nós estamos monitorando agora e aguardando, principalmente, os indicadores que virão do final do Sentinela 2, talvez a gente faça um inquérito, isso está sendo ainda analisado, os dados que vão demonstrar onde nós vamos, fazendo um inquérito epidemiológico, daquele que eu vou até a casa e vou perguntar para a pessoa se naquele período ela vai autodeclarar. Se alguém naquela casa teve sintomas, seja 1 ou 2 sintomas de gripe nos últimos 8 dias. Se naquela casa tiver, aquele que teve sintomas será testado. Se ele positivar, faz os outros. Porque assim a gente busca com algum critério dentro do que é o planejamento Sentinela, dar um enfoque de epidemiologia, que é um inquérito epidemiológico, aquele que você busca. Hoje nós sabemos que o vírus está circulando, você mesmo viu, ele circula junto com as pessoas e circula nos objetos. Então, quando você fala os ônibus estão circulando, tá? Aí vem a questão do protocolo de higiene do ônibus, da manutenção do local que se toca e dos cuidados das pessoas também. Você tem razão, sim, quando diz essa questão de nós precisarmos fazer uma frente. Hoje, o maior desafio e o maior estresse está na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária, que eles não têm perna para cobrir mais de 4.000. Se não houver uma colaboração, há grande chance de retrocesso, inclusive de se fechar coisas. O que é importante é não termos esse retrocesso, porque foi muito duro chegar até aqui, e foi importante, por isso que todos têm que colaborar. E nesse momento, nós estamos pensando como é que a forma adequada, se não tiver colaboração de quem está abrindo o seu comércio, que está dentro do protocolo, seguir rigidamente o protocolo que tem, que é um protocolo muito bom, que consegue fazer a manutenção. A doença tem uma tendência, essa tendência dela está seguindo a tendência da comunidade, que quanto mais as pessoas circulam, se elas não tiverem cuidado, pode aumentar sim. Mas os indicadores de vigilância que o Estado estabeleceu, que são a questão de leito, a questão do número de internação, a questão de casos das últimas semanas, etc., é importante a gente levar em conta que os nossos resultados do Sentinela 1, Sentinela 2, identificou, principalmente na área sensível, uma grande quantidade de pessoas portadoras assintomáticas. Por isso que o protocolo de proteção, higiene das mãos, se não tiver água e sabão para lavar várias vezes durante o dia, toda vez que tocar em objeto de alguém, lavar as mãos, usar álcool gel, se não tiver, é fundamental, porque o vírus está aí no nosso meio. Com relação à organização do serviço, hoje nós estamos revisitando alguns critérios e fazendo ajuste. Nós tínhamos unidades pequenas que não dava para ficar todo mundo lá dentro. Foram colocadas tendas, depois das tendas foi preciso fazer uma escala desse pessoal. Eu acho que no primeiro momento nós vamos pensar em uma escala de utilização do pessoal que está, nesse momento, afastado pela questão do distanciamento, e talvez com esse mesmo pessoal nosso, que seja uma equipe mínima, e aí pensar depois as condições jurídicas, se há como resolver de outra parte, ampliando essa equipe, mas pelo menos tentarmos, com aquelas equipes que temos, ver se a gente cria uma equipe que possa dar esse tipo de resposta, que é, sim, resposta importante. A resposta da vigilância, a ACIAR teria que integrar, os comércios teriam que disponibilizar a gente, de preferência aquele que eventualmente já passou pela sua fase, testou positivo,
e tem já uma certa imunidade até aqui, que nós sabemos que se confere, ainda não se sabe por quanto tempo, ser essas pessoas que vão estar à frente, não deixar pessoas vulneráveis à frente. Isso seria muito importante. Mas, como o tema, a gente sabe que é um tema que precisa ser visitado e não existe verdade absoluta, nós temos que ir incorporando todas essas informações que vêm e avançando no sentido de conseguirmos, principalmente monitorar hoje, tá? Porque daqueles requisitos básicos, que era conseguir proteger as pessoas o máximo possível, reduzir o máximo a transmissibilidade, aumenta muito a responsabilidade de todos agora com relação a não ser um objeto transmissor, porque nesse caso, a dengue é o mosquito, que é o vetor. No nosso caso do Covid, é a pessoa, aquela pessoa que se contamina, não lava a mão, que está tossindo, está gripado, está resfriado e sai para passear, ela é o vetor. Então, nós temos que conscientizar nesse momento que essas pessoas vem ao encontro do que você está falando, que realmente é algo que ajuda e vai tornando mais eficiente cada vez a ação frente a um agente que está aí e a gente sabe a extensão e a gravidade que é essa doença. Espero, em parte, ter respondido. Obrigado, doutor. Antes de voltar a palavra à vereadora para abordar as perguntas dos munícipes na rede social, na live nossa, queria passar a palavra ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Nelson Messias. Nelson, fique à vontade com a palavra. Opa, então, muitas vezes o Conselho bateu nessa tecla de testar, de fiscalizar. O Conselho também teve algumas recomendações sobre a reabertura do comércio naquela ocasião, onde a gente achou melhor que se o comércio reabrisse naquela ocasião, seria muito prejudicial à nossa rede pública de saúde. Muita gente seria contaminado naquele momento, porque acho que naquele momento não teria um plano de fiscalização. Eu não sei se agora está contendo esse plano de fiscalização, que a gente está acompanhando essa reabertura do comércio, as filas que está se formando, a falta de distância de um de outro das pessoas. A aglomeração está sendo fundamental, está tendo muita aglomeração diante da cidade, no bairro, a turma não está usando máscara. Dentro do próprio estabelecimento, a gente não se vê pessoa usando máscara. Muitas vezes a pessoa está com a máscara na mão, ou está com a máscara na cabeça, dali em diante, mas não está se usando. Tem até funcionários dentro das próprias lojas que não estão se contendo, não estão se usando, fazendo uso de máscara. E isso é muito prejudicial, isso pode levar a uma contaminação muito alta, né? O que a gente quer fazer hoje é tentar fazer com que essa fiscalização funcione, com que a gente toma muito cuidado, porque a gente não possa voltar lá atrás, na zona vermelha de volta. Eu sei se a gente tomar todos o cuidado no mês que vem, ou até o final desse mês, a gente já pode até passar para outra fase, que a gente tem capacidade para isso. Não podemos polarizar a saúde. A economia, que na realidade são duas áreas que deveriam trabalhar juntas. Todas as vezes que você trabalha junto, as coisas que deveriam ser juntas de uma forma heterogênea e fragmentada, você diminui a eficácia de tudo. O que a gente faz hoje. Assim, todos colaboram e seguem, né, a recomendação da vigilância sanitária. Assim, todos podem fazer essa recomendação, podem seguir esse plano, essa fiscalização. Não precisa da vigilância sanitária fiscalizar, não precisa ter fiscalização da prefeitura. Eu acho que se orientando o comércio como deve ser orientado com mais rigor, eu acho que essa fiscalização vai ser própria fiscalização feita pelo comércio, pelo seu comerciante vizinho, pelas próprias pessoas que estão na fila, pelos funcionários dentro do comércio. Eu acho que para isso precisa ter um plano, né? E aproveitando também, eu queria fazer uma pergunta para a secretaria. Eu até a minha pergunta era relacionada ao teste rápido e os gastos. Até o Tatu
na pergunta do Tatu, eu acabei sendo posicionado com essa pergunta. O planejamento das atenção básica, doutor João, como está sendo feito? A fiscalização nesse momento de reabertura do comércio, qual é o plano de fiscalização? E por que não? Sobre os testes hoje que está vindo, se o inverno está chegando, é prudente passar os exames da União para cooperar com as religiões? Não tem essa prudência, doutor? Importante a tua observação. Você vê que a saúde em si, ela sozinha, hoje, ela não dá conta de tudo. A intersetorialidade é fundamental para se dar resposta. Hoje nós estamos com todas as unidades, são 20 profissionais trabalhando em todos os pontos, os mais distantes possíveis, e estão atendendo a comunidade, dando cobertura aos sintomáticos respiratórios e também atendendo principalmente gestante e a prioridade das crianças até 1 ano, tá? E aqueles casos, os locais onde tem fluxo, que dá para separar o COVID do não COVID, está atendendo também outros pacientes, tá? Porque as unidades que são muito pequenas têm que trabalhar uma janela de horário para COVID, deixando, inclusive, sempre depois da desinfecção, que é no final do dia, um espaço do dia, logo na parte da manhã, para atender quem não tem sintomas de COVID. É complexo porque a vigilância em saúde, a parte de postura, obras, etc., que integraria essa equipe, o número são um número que a gente considera, inclusive, até limitado, e alguns funcionários vêm trabalhando intensamente há tanto tempo que eles têm risco de burnout. Burnout é o que a gente chama quando a pessoa entra em crise, estafa, desgaste. Há possibilidade disso. Por quê? Porque o trabalho é tão intenso, só que hoje são 2 necessidades que acabam se cruzando. Aquele que está abrindo o seu comércio depois de 60, 70, 80 dias quase, está com toda aquela pressão sobre as suas dificuldades e a necessidade que o pessoal tem de fazer cumprir as normas, etc. Então, é fundamental que se ache o meio termo nesse sentido, que as pessoas abram cumprindo todos os protocolos que tem no documento de reabertura, que aquele protocolo ele assegura, pelo menos para aquele momento, para aquele movimento que a pessoa está ali, a proteção de quem está trabalhando e também do agente e também do cidadão que o procura. Com relação ao exame poder ser utilizado, lógico, a comunidade ela tem que ser privilegiada nesse sentido. E aí vale muito nós levarmos em conta que cada território, tá, onde tem, seja o seu templo, etc., ele tem um histórico. Nós podemos sim trabalhar com a coordenação dentro dessa realidade do histórico, da contribuição que muitos trazem, são solidários. A igreja hoje ela tem um papel fundamental, junto com o psicólogo, junto com outros dados. É um lugar onde você busca conforto. Numa hora dessa, a integralidade tem a ver com isso. O SUS, a atenção básica, tem um aspecto cultural, um aspecto religioso. A questão espiritual está dentro dessa questão de podermos dar condições para que a comunidade tenha um ponto de vazão, tenha uma perspectiva. E a testagem aí poderá ser, sim, um direcionamento que, no caso específico do município, a gente pode avançar um pouco mais junto com as coordenações. Os testes federal, nós estamos tentando com o COSENS abrir uma forma que eles possam permitir, junto com os outros segmentos, e isso vai ter uma discussão município por município, por isso que é importante cada município se manifestar, porque um segmento, por exemplo, que é fundamental, que dá também assistência, é esse que poderia ser enquadrado para ser beneficiado com esses testes também, tá? Que para a região poderia, inclusive, ajudar bastante. Então, a sua consideração, a sua ponderação é de apreciar assim, Nelson. E vamos conversar com a coordenação, inclusive, assim que fecharmos principalmente os resultados
dessa fase 2, levando em conta os mapas das áreas e de vulnerabilidades, quem sabe priorizar, inclusive, alguns setores para termos resposta mais rápida e proteger mais rapidamente esse pessoal. Outra pergunta também, doutor. No meio da pandemia aí, alguns meses atrás, a falta de alinhamento do discurso do prefeito e do secretário de saúde era um pouco diferente, né? O posicionamento deles, na fala do discurso deles, quando posicionamentos em relação ao isolamento social, e principalmente na parte de fiscalização, era um pouco diferente o discurso deles, não batia, um falava uma coisa, o outro falava outra. Qual diariamente, o prefeito participa da reunião com vocês, ele chama vocês no gabinete para conversar sobre isso, o que estão fazendo, o que está acontecendo, isso é feito? Bom, você vê que dentro dessa questão que você coloca é uma questão mais ampla. Olha o nosso cenário, como é que nós trabalhamos. Desde que foi formado no governo federal o núcleo duro, por conta dessa situação especial de saúde pública internacional e também nacional, desde lá do dia 11 de março, a primeira coisa que o prefeito fez foi chamar um grupo, criar um grupo e ter uma determinação firme para que se fizesse o melhor possível para que essa pandemia tivesse o menor reflexo dentro do município e com o mínimo de perdas, se possível. Isso, ato contínuo, o secretário também chamou toda a equipe técnica, me convidou, inclusive, para ajudar no suporte à atenção básica, junto com o pessoal da Vigilância em Saúde, com todos os segmentos de atenção de promoção. E a estratégia geral foi baixar isso. Como que nós fizemos essa questão? Porque o prefeito tem, desde o primeiro momento, a preocupação de que realmente proteger o cidadão em primeiro lugar. Fechou tudo. E que se tivesse, pelo menos minimamente, as condições necessárias para depois se trabalhar essa questão. Agora, você imagina uma secretaria de saúde, do porte da de registro, com um secretário que tem que lidar com todos os segmentos da sociedade, tá? Numa doença com grau de incerteza, que é essa doença, tá? Que ainda muitas coisas não estão estabelecidas. Toda doença tem um ciclo natural, ela tem uma evolução. O dessa está sendo escrita, né, tá? Então, muitas coisas você não fecha, não bate o martelo dizendo que, olha, isso é que nós vamos fazer e vai estar certo. Então, a questão do alinhamento vem da estratégia, porque, olha, muitas coisas você se fecha por consenso, não é uma unanimidade. Aliás, dizem que toda unanimidade é burra, mas nesse caso é consenso, tem gente que concorda, gente que discorda, mas no final os parâmetros técnicos vão tirando aquilo que dá para fazer. Tanto é que o próprio governo do estado, ao fazer o plano, ele teve que desenhar esse plano para que todos os municípios pudessem seguir. Só que o SUS, ele tem muito a ver com a questão da equidade. O que é isso? É diferente de igualdade. Não cabe uma coisa que você precisa fazer para um bairro, para proteger aquele bairro e dar mais insumos, de repente não dá para fazer no outro. E essa discussão, por ser SUS, ela muitas vezes chama atenção e muita gente não concorda, discorda, mas o SUS é uma arma que nós temos que descentralizou até para se errar mais perto de vocês e poder corrigir mais perto também. Por isso que o SUS tem essa cara, essa fortaleza de você poder mudar rapidamente, ajustar isso, tá? Para poder sentir realmente qual é a necessidade que cada cidadão está tendo no seu segmento. Mas quando você tem que cuidar de uma coisa que é macro, a estratégia, ela vem lá de cima, ela é dura. Então, você aqui só vai adaptando e ajustando um trabalho essencial de vocês, que sinalizam para a gente, olha, atenção, aquilo. Vocês recebem a informação e passam essa sensibilidade para nós. Porque consciência não é a gente saber tudo aquilo que tem que ser feito ou não. A consciência é a gente conhecer alguma coisa, mas na visão do outro. Como ele está sentindo aquilo que está impactando ele. Porque você sabe que a realidade da população
há uma necessidade grande de vencer uma série de desafios. Então, a gente não encontra unanimidade nas decisões, etc. Elas são fechadas por ferramentas técnicas que, no caso da medicina, a gente usa a matemática para transferir em protocolos, para criar protocolos, mas é uma área humana, Quando a gente cria um protocolo para falar que o coração bate de 70 a 90, eu faço um eletro e, na média, eu vou achar o que está acontecendo. Mas tem muitos achados ali que não aparece nada no eletro e não quer dizer que não tem uma doença subjacente. Então, é esse grau de incerteza da medicina em algumas coisas que não permite que o político chegue e crave que ele vai falar isso. Não, ele quer o melhor possível. Uma decisão boa, feita de maneira boa, dá resultado. Agora sou eu que interrompi mesmo. Obrigado, doutor. Eu sei que a prática do conselho, presidente Tom, e sei que o doutor João participa e ajuda bastante, tem uma dinâmica bem mais longa, mas eu quero só chamar a atenção que nós temos que tentar talvez ser um pouco mais curtos, porque nós estamos com muitas questões para responder e as pessoas já deixaram muitas delas à sala, então todos nós acho que temos que ser um pouquinho mais concisos, uma sugestão que eu faço. Desculpa, Sandra, que travou um pouquinho, eu não ouvi o que a Sandra colocou. Falei que o senhor é falante como eu. Eu falei o seguinte, que muita gente está saindo da sala e que nós temos que responder muita gente, então que eu sugeriria para todos nós, inclusive para mim, que a gente seja mais conciso para poder responder todas as questões. Foi essa sugestão que eu fiz. Pode dar continuidade, doutor? Encerrou? Ok, está aberto. Tá, tranquilo. Retornar a palavra à vereadora Sandra Kennedy Viana para que estenda ao doutor as perguntas feitas pelo público presente na rede social que está sendo ao vivo. Algumas pessoas estão com algumas dúvidas, como a Sandra acho que pode ter demarcado aí. Por favor, vereadora, se puder nos ajudar. Obrigada. Eu tentei fazer aqui, prestando atenção no posse e nas considerações do doutor João e na fala do Messias, uma síntese das principais questões. A última questão que nos foi apresentada aí é para mim e para o senhor, presidente, que foi apresentada, dirigida à Câmara, pela Marli Kaçuga. As demais, eu vou tentar sintetizar aqui, doutor João, e são mais ou menos umas 9 questões. Mas eu vou fazê-las de uma vez, porque eu acho que a gente não pode demorar mais, na minha opinião, de que 15 a 20 minutos, e talvez o senhor comentasse de forma mais sintética. Uma delas, tem uma questão apresentada pelo senhor professor Newton Xavier e por Paulo Sérgio, que diz respeito ao mau exemplo dentro do próprio serviço público. O Newton Xavier fala de servidores no cemitério não usando máscaras, todos eles com Está travando a sua live. Tá. Está travando. Tá ouvindo? Voltou agora. Voltou. Voltou? Você não acabei... ouviu nada? Infelizmente, não. Então, vou sintetizar. 2 questões ligadas a não uso de máscaras e não respeito aos protocolos dentro do serviço público. Professor Newton Xavier fala dos servidores no cemitério, que não estavam usando máscaras. Paulo Sérgio fala da polícia militar e do segmento aqui, que eu estou tentando fazer uma síntese, talvez eu perdi, dos próprios servidores da saúde. Então, essas 2 questões sobre o mesmo tema. O quanto que isso está falhando dentro do próprio serviço de saúde ou dentro do próprio poder público. A Cíntia Freitas e o professor Jefferson Peccori falam de uma questão ligada ao tema, talvez, que o próprio Messias trouxe. A Cíntia fala, precisaríamos ter um comitê envolvendo vários segmentos da sociedade, como existe na grande maioria dos municípios, não é? E o Jefferson pergunta, quantas pessoas da sociedade civil estão nesse comitê? Eu acho que o termo que vocês usam é comitê, mas na hora que o senhor falava sobre o
o colegiado que tem de enfrentamento ao Covid. Então, essas duas questões. O Oswalter de Lara, Oswalter é coordenador da Pastoral da Criança, uma pessoa muito atuante aqui, em registro ele fala o seguinte: por que não usar um painel em frente ao Banco Itaú, com alertas e informações, assim como é feita pela Secretaria de Trânsito? A Cássia dá uma notícia boa, ela fala: aqui na Vila Nova, ninguém entra já eu falo sobre o nome da Cássia aqui, porque eu me perdi. Ninguém entra no estabelecimento comercial sem máscara e sem usar álcool gel, na entrada e na saída. Muito bom ter notícia boa, né? O Geraldo, lá do Jardim das Palmeiras, o Geraldo diz o seguinte: é muito importante as ações de educação. Carro de som poderia alertar as pessoas sobre, nessa parte de educação, né? Como eu estou sintetizando, eu não estou usando, às vezes, as mesmas palavras, peço desculpas. É só por conta da síntese. Faltou eu dizer, assim, o João, aluno lá do Instituto Federal, da área de Física, professor do cursinho popular também, ele pergunta assim: como está o acompanhamento da saúde dos indígenas e dos quilombolas? E, por fim, aí Iamara Almeida fala de uma coisa que eu tenho falado bastante, tem dado trabalho para vocês, segundo disse o secretário, que eu pergunto muita coisa. Aliás, não foi ele que assinou, foi outra pessoa que assinou, mas enfim, de que eu faço requerimento e dá trabalho para vocês. Mas a Maia fala do mesmo tema que eu venho dialogando: a importância de tornar público os dados epidemiológicos, o perfil de quem adoece, como um trabalho muito bom que a equipe fez e me mandou. Eu até vou, mas pelo meu mandato, que ela está dizendo aqui, da prefeitura fazer por raça, por localização. Deixa eu pegar aqui a fala dela, ela citou raça, urbano, rural, no caso da Iamara Almeida, idade, raça, se é da área urbana, se é rural, onde mora, enfim, esse perfil que certamente tem esse objetivo de entender melhor e de alertar as pessoas para se prevenirem. Tem a última aqui, duas aqui. Cássia Vitor. Está dizendo da dificuldade de viver com R$600, é uma questão mais genérica. E o Jefferson que postou agora, o Jefferson já responde a Marli. Portanto, acho que são essas, presidente. Se eu esqueci, podem postar aqui se eu pulei alguma questão, por favor. Doutor João, não sei se o senhor tomou nota, mas são essas questões que nós anotamos aqui, que estão aqui durante a... É a Marina Mello que está falando, Marina Mello que está alertando a gente o tempo todo, em várias postagens, para trabalhar com a educação, com a prevenção, com a fiscalização. Acho que seria isso. Perfeito. A questão da intersetorialidade, né? Essa é fundamental. Respondendo, partindo desse início aí, de fato, essa é uma construção que já aconteceu. A gente conversou com a Andréia, nós conversamos com o CRAS, nós temos, inclusive, um segmento chamado um grupo, que é um grupo quente, que acompanha as gestantes, etc. A gente tenta dar essa dimensão em outras áreas, mas como muitas áreas, diferente da saúde, que tem insalubridade, que precisa estar à frente, não são todos os outros segmentos que vão à frente, como é o princípio na questão da saúde, mas trabalham junto com a saúde no sentido de integrar isso. E essa integração, ela está passando um alinhamento mais fino agora, exatamente a partir daquele momento que começou-se a ter um caso positivo no município, que aquele caso que fica no isolamento, ele precisa ser acompanhado, inclusive se ele está num dos 3 critérios e quesitos de benefício do município, ele já recebe esse suporte. Mas é algo que tem que avançar continuamente, porque você vê que a pandemia está estendendo. No que diz respeito à questão de proteção, a questão do uso de máscara e etc., tá? O decreto nacional, federal, o decreto estadual agora acabou normatizando. O que precisa agora é um exercício com cada chefia, com cada setor, porque não basta você dar a ordem certa. As pessoas têm que fazer as coisas certas também.
estão fazendo, significa que não estão cumprindo. E realmente é uma falha. Hoje a gente vê que o cenário nosso é um cenário de comunidade. A apreensão e o entendimento das coisas, às vezes, não acontece no mesmo nível. Não, isso não quer dizer que a pessoa seja uma negacionista, que ela está negando as coisas. Mas a importância de compreender que a máscara é para proteção do outro. Tá? E a partir do momento que ela não está fazendo isso, ela está expondo o outro. Então, é um exemplo, sim, e nós vamos, inclusive, também conversar com o capitão, etc., porque isso são coisas de corporação, né? Mas é interessante que essas ações servem de exemplo, né, para a comunidade. No que diz respeito à participação no comitê, eu percebi desde o início, o comitê foi criado pelo prefeito, determinou, tem alguns segmentos que têm participado com a gente, mas essa amplitude que vocês colocaram, que alguns também pediram, a representação da sociedade civil, etc., naquele momento inicial, a questão era tão premente, tão urgente do ponto de vista técnico para dar respostas, que esse grupo acabou se consolidando mais como grupo técnico. Tanto é que toda vez que vai mudar a direção ou acontece alguma coisa a mais, a gestão chama esse comitê e aí lá participa a CIAR, participa outros segmentos. Mas eu vou estar levando essa demanda para que ela seja analisada também. Tá? No que diz respeito à questão do painel, aí eu já tenho que conversar com o Edson, tem que ser visto, porque essa prevê uma questão de insumos, de financeiro, mas de toda sorte, seria uma boa ideia, mas a gente tem que tentar praticar, conforme você mesmo disse, aquilo que é mais prático, que chega mais rápido e que tenha um sinalizador para que a população receba o alerta do que está acontecendo. A Cássia falou do bom exemplo, esses bons exemplos podem ser multiplicados, e é fundamental para a gente, porque isso significa proteção, significa levar mais tempo, e quem sabe conseguimos chegar até o ponto em que tenha mais recursos, se descubra algum remédio, e passamos o máximo de tempo possível para que menos pessoas adoeçam, menos pessoas venham precisar de recursos com relação a isso. Mesma coisa do Geraldo, lá do Jardim da Palmeiras, que temos que intensificar. O carro de som, ele foi uma das ferramentas de comunicação, junto com a rádio local, o trabalho da Luciane, bastante intenso isso, com a televisão, etc., no sentido do próprio Facebook, do site da prefeitura. Nós estamos trabalhando agora para, inclusive, estar se aperfeiçoando com o pessoal da vida ativa, para que aquele grupo do pessoal que já faz as atividades, a terceira idade, etc., voltar a ter um acesso, está se programando via live, e depois criarmos um pequeno roteiro e manual para a pessoa se inscrever através do site da prefeitura. Isso está em formatação para ela participar também, poder participar de alguma atividade física durante esse período, que ajudem muito a diminuir um pouco a solidão, a melhorar o apetite, o sono. Então, estamos trabalhando nesse sentido, e aí vai precisar daquela equipe diferenciada, aquela equipe de frente, que você chama de brigada, etc., também nesse sentido, para poder monitorar esses casos, ter a pressão, ter alguns dados básicos para saber se está tudo ok, para que ele possa entrar numa sala para fazer algum exercício sem ter algum risco. No que diz respeito ao professor de física, lá da entidade, quando a questão do indígena e do quilombola. O indígena, ele recebe assistência da CESAI, que é ligado ao governo federal, que tutela os índios. Mas o que é importante é que todos aqueles que estão nos territórios, que nós temos a unidade básica, como os quilombola também, a unidade básica dá cobertura. Inclusive, entra dentro daquele grupo que a gente classifica, até inclusive com a necessidade de fazer a vigilância com exames, havendo a necessidade. E a Yamara, tá, que pede para a questão de tornar público, eu vou passar para o pessoal da Vigilância em Saúde, tá? A gente tem feito, era um grande pedido do Conselho Municipal,
que no começo, desde o começo, queriam saber onde era, etc., mas quando no começo eram poucos casos, nós não queríamos expor ninguém por causa da questão da inviolabilidade, de você manter o sigilo, etc. Agora não, já conseguimos fazer essa divulgação e a gente pode, inclusive, aperfeiçoar. Vou pedir para a vigilância, inclusive, tentar caracterizar o melhor possível para que a população tenha resposta, porque eles nos ajudam e é sempre quem vai fazer a última ação. A doença COVID é uma doença de comportamento. Ela passa pela saliva, pela gotícula, pela tosse, pelo espirro, passa pela mão e pelos objetos que a pessoa toca. E é preciso mudar o comportamento. Lavar as mãos sempre, usar a etiqueta ao espirrar, tá? Manter a distância social, usar a máscara, são coisas que é um comportamento novo. Até o nosso visual está novo agora, nós temos que usar a máscara, mudou o nosso desenho, está mudando o nosso cenário. Eu espero ter, pelo menos, passado por todas. Eu não sei se eu consegui responder todas, Sandra. As questões para apresentar, sim, as questões, não sei, sim, apresento já. Duas, na verdade. Desculpa, Sandra. Acho que poderia fazer que está encerrado, né? Oi? Tá cortando a sua fala, vereadora. A sua conclusão cortou, desculpa, eu não consegui entender. Pode ir. Faltam duas questões que apareceram depois, daí eu acho que a gente encerraria, aquelas que não forem respondidas, cada um de nós que tiver relação ao tema responde no próprio Facebook, mas essas duas aí já chegaram. Posso apresentar mais essas duas? Pode ficar à vontade, vereadora. Qual a utilidade da tenda em frente à UPA? 2. Cíntia Freitas pergunta assim, doutor João, como são os procedimentos, ações tomadas quando um funcionário é diagnosticado para a Covid-19? Como procedem os demais funcionários que estavam em contato? Falo em relação às empresas particulares. Tá, então ela está falando de trabalhador do setor privado, qual é o procedimento tomado quando um funcionário é diagnosticado e como deve proceder em relação aos demais funcionários. A outra questão é da utilidade ainda de ter a tenda na UPA. Acho que com isso a gente encerra as questões que foram apresentadas aqui e depois, claro, aí são outro momento. Obrigada. Começando pelo caso de um positivo na iniciativa privada. Trata-se da mesma forma no que diz respeito à área da saúde ou outra área. O que muda, no caso específico, por exemplo, da saúde, que o Brasil todo, o governo federal, ele definiu uma linha diferente, que os agentes da saúde, com os estudos todos que tem, tá? Aqueles que passam pelo quadro COVID, faz um diagnóstico, que passa com um quadro leve, ele se afasta por 7 dias, sendo que ele precisa estar sem sintomas nenhum por 3 dias antes de vencer o 7º dia. Porque se tiver tosse ou um espirro, etc., ele tem que ficar 72 horas a mais para poder voltar. Isso para não se perder força de trabalho. O Ministério da Saúde definiu assim, junto com o COSENS, com o CONASEMS, e, inclusive, os testes foram priorizados para os funcionários públicos e da área de segurança, etc. O que acontece quando você faz o diagnóstico na área privada? Na área privada, você tem que afastar por 14 dias. São 14 dias, tá? Porque o que é importante? Porque na área privada, você não vai ter um médico como ele é da equipe, alguém da saúde, para lhe rever no 7º dia. Então, você usa a margem de segurança maior possível. Então, a diferença já começa aí. E o que é importante, hoje, como a doença é comunitária, ou seja, alguém que convive com aquela pessoa direto, tá? Ele será testado. E também alguém que entrou em contato com aquela pessoa que morava junto, etc., será monitorado por aquele período de 14 dias.
Se desenvolver sintoma, qualquer que seja, será testado também. Tá? Então, em linhas gerais, para esse primeiro caso da iniciativa privada, é assim que ocorre, e como eu também disse para a área da saúde. Quem perguntou isso foi a Cíntia, né? Da UPA, eu não lembro quem foi que perguntou da tenda. Não consegui ouvir quem perguntou, Sandra. Teu som está desligado. Vereadora, você está com o microfone desligado. Está entrando o som de outra pessoa, né, que ligou, não sei quem. Acho que... Tá? Estamos ouvindo agora. Está dando eco, né? Pode falar. Tá. Eu não... Foi logo no início essa pergunta, depois a gente recupera. Eu não dei para o senhor o nome. Então, mas respondendo também o seguinte, a UPA é uma unidade que foi programada e ela não foi programada para tempo de pandemia. Então, ela tem um desenho que é para ter um giro relativamente rápido, mas ela concentra muito. Então, o nosso pensamento com a tenda foi criar uma área rápida para não misturar os dois fluxos. E, inclusive, nessa área da tenda, para se fazer o primeiro acolhimento dos sintomáticos, etc., para que ele fique o menor tempo possível dentro da unidade. A tenda foi para dar esse suporte. A prefeitura desenvolveu também um programa, a parte de TI, de tecnologia da informação da prefeitura, desenvolveu um programa que não pôde ser implantado agora porque não cruza nesse exato momento e o médico teria que trabalhar em 2 telas, que era exatamente para o paciente sair dali com agendamento já para a sua unidade mais próxima para ser monitorado. No monitoramento, isso nos ajuda, mas ainda nesse momento não está saindo com o agendamento que a gente pretende e vai ser possível para o futuro, ele já sair para o acompanhamento e consultas, inclusive já agendado a partir da própria UPA para dar acompanhamento nos casos necessários. Então, concluímos, vereadora, com as perguntas. Acho que a gente está chegando a quase 1 hora, quase 2 horas de audiência, né? Acredito que conseguimos esclarecer. Quer falar alguma coisa, vereadora? É só para esclarecer a pessoa que está nos acompanhando, pedindo a resposta nossa em relação à Câmara. E aí, por isso que eu separei, tanto se o senhor quiser responder, eu gostaria de falar também sobre a pergunta que a senhora Marli Kaçuga nos fez enquanto Câmara, que é o que nós estamos fazendo para apoiar as pessoas que passam necessidade nesse momento de Covid. Acho que é essa a questão. Depois, aí não é questão, eu gostaria de fazer a última consideração. Depois, na hora que o senhor for organizar a fala final. A pergunta da senhora Marli é com relação para nós, vereadores. A Câmara. Câmara. A gente, como Câmara, conseguimos aprovar alguns projetos referentes à pandemia, como suspensão de pagamento de contas de água, o projeto mesmo da autoria da vereadora referente ao kit, a cesta básica para os alunos, fizemos alguns requerimentos junto mesmo à prefeitura, alguns questionamentos. Se o vereador Fábio quiser concluir para mim, que eu não lembro exatamente todos de cabeça, puder me ajudar. Alguns projetos, presidente, alguns projetos de liberação de recursos, projetos aprovando pagamentos dos profissionais que estão envolvidos aí durante a pandemia. Como o senhor disse, fizemos requerimentos solicitando abono para os funcionários que estão na linha de frente, várias indicações e pedidos solicitando a melhoria do atendimento psicológico, um reforço, solicitando a transparência na utilização desses recursos, solicitando mais cestas básicas para o pessoal, para dar uma guarnição para o pessoal da assistência social. Tem essa questão das cobranças para que sejam feitas todas as entregas, cumprindo a lei da vereadora Sandra, aprovada por unanimidade, da questão da educação. Então, eu acredito que a Câmara tem atuado fortemente durante a pandemia, não paramos em nenhum momento durante a pandemia, adaptamos e seguimos todos os cuidados sanitários e nos colocamos à disposição
seja por sessões virtuais, seja por atendimento WhatsApp, telefone, e eu acredito que a Câmara tem cumprido o seu papel fielmente aí no combate ao coronavírus, tanto na fiscalização, na transparência, quanto nos auxílios, fomentando aí e cobrando do poder público, do executivo principalmente, as ações efetivas para ajudar, tanto na área da saúde, quanto na área social, quanto na elaboração do melhor calendário, um melhor atendimento na educação e nas outras vertentes, em todas as secretarias. Perfeito. Vereadora, concluir? Sobre esse tema, acho que já está bem esclarecido. Fazendo um ressalva, só para quem está nos acompanhando e não conhece, a lei que garante kit de alimentação escolar, nós aprovamos 7 dias depois, muito rápido nossa ação, assim que dia 23 teve o recesso e dia 30 nós já aprovamos, e atende 5.800 crianças na rede municipal de ensino. O que nós estamos denunciando é o imenso atraso na entrega do segundo kit. Doutor Messias, presidente do Conselho de Saúde, quer dar suas saudações finais para finalizar a nossa audiência? Eu queria só agradecer, né? Agradecer pelo convite, em nome do Conselho, agradecer a todos e parabenizar, né, o Dr. João pela transparência dele, o modo que ele colocou as questões, que foi respondido, foi muito aproveitoso e a gente, sempre quando a gente vê o Dr. João falar, a gente aprende muito com ele, né? Isso para mim foi muito aproveitoso e eu queria agradecer e parabenizar a comissão, a Câmara pela atitude. Obrigado. Vereador Fábio? Eu quero mais uma entrada, quero pedir desculpa por ter feito uma lacuna aí, mas eu mantive meu notebook ligado aqui, estava acompanhando, enquanto estava fazendo um outro compromisso que também era virtual, falando sobre um outro assunto que também é bastante importante, para quem quer dar um suspiro aí, que era a questão do saque do Fundo de Garantia, estava em outra rede social, e só que sempre acompanhando aqui. Acredito que, mais uma vez, quero parabenizar a Comissão de Saúde, quero parabenizar a todos os participantes, quero deixar aqui, não sei se alguém já falou, mas quero deixar aqui o meu puxão de orelha, para não dizer outra coisa, aos outros convidados que não estão participando, por exemplo, a DRS, que deveria estar numa audiência tão séria e tão bem colocada num momento como esse. Quero deixar aqui mais uma vez a minha insatisfação, porque a gente tem acompanhado quando são outras pessoas, outros políticos, por exemplo, quando é o deputado federal que chama qualquer reunião, prontamente todas as esferas estão presentes. Uma reunião onde a instituição Câmara Municipal, Poder Legislativo constituído, que representa a população, chama uma audiência tão importante como essa, um representante da Regional de Saúde, que poderia nos esclarecer muitas coisas, assim como eu parabenizo o Dr. João e a Secretaria de Saúde Municipal por estar participando, eu deixo minha insatisfação por não ter aqui o representante da Regional de Saúde conosco. Eu quero agradecer a possibilidade de estar presente no início e agora nessa tomada final e disponibilizar o meu mandato junto com todos aí para ajudar no enfrentamento do coronavírus e todas as outras questões municipais. Senhor, eu não ouvi o que o vereador... Vereadora Sandra Kennedy Viana, por favor, conclusões finais. Desculpa, estava com o microfone desligado. Já bem. Obrigada, presidente. Dizer que nós chegamos a ter 62 pessoas acompanhando. Olha que coisa, que reunião boa. Fico feliz aí de termos podido realizar essa conversa importante, com a ressalva que o Fábio Tatu fez, que eu já realmente me manifestei anteriormente. Eu queria aproveitar nessa fala final e pontuar, porque eu só pude fazer uma intervenção, mas realmente só pontuar, porque não dá para me estender. Mas eu acho que precisa, eu tenho muita
necessidade de falar sobre isso, tenho me dedicado a mandar o debate sobre esse debate na Câmara todo esse período. O pano de fundo que a gente tem nesse cenário é que quando a gente dialoga com a saúde, a gente vê que nós estamos acertando muito. Por isso que eu comecei minha fala parabenizando a equipe, né? Seja na atenção básica, seja na urgência e emergência, nos hospitais. No Brasil, assim, é por isso que a gente tem orgulho do SUS, por isso que a gente defende o SUS e por isso que a gente está vendo o SUS mostrar seu vigor, sua força no enfrentamento dessa pandemia. Mas o que o Nelson traz aqui, eu acho que reflete a preocupação que eu tenho, que essa doença, por ela ter essa situação de pandemia, por ela ter um impacto tão grande na sociedade, em especial na economia, ela não consegue ser conduzida, o debate sobre esse tema, só no setor técnico ou no setor saúde, porque ela é uma questão política. Ela envolve perder recursos, ela envolve crise econômica, ela envolve uma série de outras coisas, como a Cássia Vitor, que trouxe aqui. Não é que eu não li a pergunta dela, é que a saúde não iria responder, mas ela tem razão. Todas as questões a Cássia trouxe o quê? Como sobreviver com R$600? E aí eu digo, Cássia, como sobreviver com 200? Porque agora o presidente Bolsonaro quer derrubar para 200. Só conseguimos 600 porque houve uma grande união dos partidos de oposição, aliás, de todos os partidos, inclusive de situação, para chegarmos aos 600. Então, o que a gente sente falta, eu sinto falta aqui em Registro, eu acho que foi isso que o Nelson falou, não sei, mas vou falar por mim então, é para além da saúde, sabe, doutor João? É uma condução política do processo. No momento em que eu estava com vocês, porque vocês nos chamaram numa reunião técnica na Secretaria da Saúde para discutir com as lideranças religiosas, o bispo, o Copler, vários pastores, que iam fechar as igrejas. Imagina que um tema desse dá para ser suportado, porque ele é polêmico, ele impacta, só pela área técnica. Isso é uma fala de um prefeito, de uma liderança política do prefeito, ou a quem ele delegar, mas a função política. Como é que nós vamos segurar o setor, né, como estava a pressão do comércio, com razão, olhando pelo lado da economia, com toda razão, até agora fechada, é o prefeito que deveria se colocar, e não se colocar daquela forma, me desculpem, né, politiqueira, sabendo que o promotor iria suspender o decreto, porque ele feria o decreto estadual, enfim, fazendo essas coisas todas. Então, essa questão de fundo eu acho que é muito importante. Quero registrar meus parabéns para a equipe técnica da saúde, mas falta a condução política. É por isso que a gente estava falando, doutor João, para além desse comitê técnico, quando a gente fala de participar trabalhadores, a CIAR, sociedade civil de forma geral, é uma outra instância, a instância que vai discutir como enfrentar a fome na periferia, é a instância que vai discutir como nós vamos retomar o comércio com ações, inclusive, de apoio técnico, porque quantas empresas, microempresas enfim, faliram ou estão por falir, são questões de outra dimensão que não a dimensão só técnica da saúde. Isso está faltando. E é o registro desta situação que contaminou muito o registro também. Quem é a favor do isolamento é Dória, quem é contra o isolamento é Bolsonaro. E como se o vírus tivesse ideologia, como se o vírus tivesse opção política, e perdemos todos, porque tivemos que abrir exatamente no momento de pico. Meu registro. Do ponto de vista técnico, técnico da saúde, eu queria deixar aqui o meu registro, porque eu acho que eu estou certa, como disse o doutor João, tem algum tempo de caminhada, inclusive fui colega do doutor João. Eu acho que precisa ter uma articulação maior da atenção básica na gestão, a nível central. Lá na ponta o povo está trabalhando para caramba, as equipes estão trabalhando. Mas os exemplos que eu trouxe, mais um que eu vou dizer para o senhor agora, em relação aos indígenas é CESAI, mas em relação aos quilombolas é atenção básica. Não teve uma articulação, só depois que eu tive que ligar, mandar indicação, etc. e tal. A liderança foi até aí para eles terem vacina lá no bairro, para eles terem acompanhamento de gestante lá no bairro, lá no Peropava, o único quilombo que nós temos, e para conseguir fazer e medicamento, que eles estavam sem ônibus e sem condição de vir buscar os medicamentos de uso contínuo, os medicamentos que precisavam ser dispensados. Eles não tinham como vir e nem deveriam vir mesmo, certo? Então, com esse, poderia dar N exemplos, eu acho que falta uma articulação maior do nível de gestão no município de Registro entre atenção básica e vigilância. E termino,
Doutor João, a informação, não vou terminar ainda não, a informação que a Mara falou e que eu venho falando, ela não é para consumo nosso individual, eu acho que ela tem que estar no site, na minha opinião, no site da prefeitura, para as pessoas entenderem, sem ferir, claro, não vai colocar nome de ninguém, mas para elas entenderem que agora é a pessoa de 30 e poucos anos que está falecendo, não é só o idoso, que é no bairro dela, que como vocês já começaram a separar para o bairro, isso ajudou. Por isso que eu mandei N requerimentos, não é nem para uso meu pessoal, mas é exatamente para dizer que eu penso que nós precisamos destacar alguém, nem que seja para contratar nesse período agora. Enfim, temos possibilidades aí, mas precisava contratar alguém que disponibilizasse, que registro, conhecesse qual é o perfil da circulação do vírus e qual é o perfil de quem adoece. E não acho, por isso que eu estou dizendo, pode até de repente contratar, que vocês têm condição de assumir isso. Eu tenho clareza da sobrecarga e deixo aqui meus parabéns para a enfermeira Cíntia. E para quem está lá na ponta, está trabalhando muito, mas elas não estão tendo articulação com assistência lá na ponta, elas não estão tendo um trabalho, por isso que eu termino, agora sim, eu termino dizendo, a brigada de enfrentamento ao Covid, essa ideia que trouxe aqui, contratar técnico de enfermagem por 1 mês ou 2, na linha de frente de trabalho, portanto, com lei aprovada na Câmara que permite contratação por tempo emergencial, enfim, posso disponibilizar o que o consórcio do Nordeste fez, eu estou falando de mais gente. Eu não estou falando só de articular quem já tem. O que o doutor João trouxe aqui de possibilidade de articulação com a Ciara, eu acho que isso se soma a essa estratégia. Por quê? Porque a defesa que eu fiz aqui da brigada, ela não é só aqui na avenida para organizar a loja A, B ou C ou supermercado. Ela é no município inteiro. Tá? É lá no bairro, porque está todo mundo circulando sem máscara e saindo, sei lá, para baladinha no bairro, no comércio, enfim. Todos aqui, eu não vou repetir aqui por causa do horário, que eu já me estendi, naquela linha de educação, fiscalização e naquela linha de acompanhamento muito de perto dos 32 hoje, e saberemos quantos depois, que estão em isolamento social, porque dado a capacidade, né, de testagem e tal, é como é que eu chamo? É um grupo, né, que precisa ser acompanhado de perto. Porque, termino agora, eles não estão em isolamento. Grande parte não está em isolamento. Está circulando e é exatamente quem tem que ter o apoio para estar em casa. Obrigada, presidente, pela tolerância. Quero, como é a minha última fala, deixar aqui um super obrigado ao Fábio, que sem ser da comissão está aí contribuindo bastante. Agradecer muito ao Conselho de Saúde, parabenizar o Nelson. O Nelson foi firme, aguentou críticas, calúnia, fake news, mas foi firme em defesa daquilo que tem que ser o Conselho de Saúde, daquilo que tem que ser as pessoas que entendem a gravidade que seria o comércio abrir naquelas situações. E agradecer muito o doutor João pela presença e pelos ensinamentos e pela dedicação. E toda a equipe, em seu nome, eu quero agradecer a toda a equipe de saúde, sinceramente. Obrigada, presidente Tom. Obrigado, vereadora. Obrigado pela participação. Obrigado, vereador Fábio Tatu, por não fazer parte da nossa comissão, mas estar presente nessa audiência. Obrigado, Nelson Messias, representando o Conselho Municipal de Saúde. Obrigado, doutor, e toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde por estar participando dessa audiência. Como vimos, alguns outros setores que convidamos não quiseram participar. O senhor e o secretário Edson Galblitz prontamente nos atenderam. Infelizmente, semana passada não conseguimos ter a audiência. Obrigado pelo esclarecimento e conclusões finais. Doutor João. Muito obrigado, Tom. Obrigado a esse espaço democrático e fundamental, que é onde pulsa o município, né? Que é a Câmara Municipal. Eu que agradeço a oportunidade e também agradeço o apoio que vocês têm nos dado. Agora, nesse momento, é um momento que a gente precisa conseguir o engajamento da comunidade. E todas as ações aí vão exatamente nessa direção, de tornarmos mais eficientes, mas também conseguirmos o engajamento da comunidade. Muito obrigado, tá? E boa noite a vocês. Queria agradecer também o público presente, que há quase 2 horas acompanhando a nossa audiência. Novamente, agradeço a presença de todos, que a gente possa ter
mais vezes lives ou audiências desse tipo, onde todos conseguem interagir democraticamente, e às 20h15 encerro a nossa audiência. Obrigada.